Moraes autoriza Bolsonaro a deixar cela para exames médicos após episódio que levanta alertas. Amanhã em Brasília começou sob forte tensão política e institucional depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro a um hospital da capital federal para a realização de exames médicos, decisão tomada após a divulgação de informações sobre uma queda sofrida pelo ex-chefe do executivo dentro da Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso, um episódio que rapidamente ganhou repercussão nacional e reacendeu debates sobre segurança, saúde e o cumprimento das decisões judiciais envolvendo uma das figuras mais centrais da política brasileira recente. O caso envolve diretamente o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e a defesa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e ocorre em Brasília, no Distrito Federal, em um momento em que o país acompanha com atenção cada novo desdobramento relacionado às consequências dos atos antidemocráticos e às decisões que moldam o cenário político e jurídico do Brasil no pós-8 de janeiro. Segundo informações apresentadas pelos advogados de defesa, Jair Bolsonaro teria apresentado um quadro clínico considerado preocupante, com sintomas compatíveis com traumatismo craniano, síncope noturna associada à queda, crise convulsiva, oscilação de memória e um corte na região da têmpora, sinais que, de acordo com os representantes legais, exigiriam exames de imagem e avaliação neurológica mais aprofundada em ambiente hospitalar, algo que inicialmente havia sido negado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Na decisão divulgada nesta quarta-feira, o ministro do STF autorizou a realização de exames específicos, como tomografia e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma, determinando que todo o deslocamento fosse feito de forma discreta pela Polícia Federal, com embarque e desembarque do ex-presidente pela garagem do hospital, evitando exposição pública e possíveis tumultos, e com vigilância permanente durante todo o período em que Bolsonaro permanecer fora da superintendência da PF. Esse tipo de autorização, embora prevista dentro das normas que garantem atendimento médico adequado a qualquer pessoa privada de liberdade, ganhou contornos políticos e simbólicos pelo histórico do ex-presidente, pela gravidade das acusações que resultaram em sua condenação e pelo ambiente de polarização que ainda marca a sociedade brasileira, fazendo com que a decisão de Moraes fosse analisada não apenas sob o aspecto jurídico, mas também sob o prisma político. A queda sofrida por Jair Bolsonaro foi inicialmente relatada por sua esposa, Michele Bolsonaro, que utilizou as redes sociais para informar que o marido não estava bem, após um episódio ocorrido durante a madrugada, quando, segundo ela, ele teria tido uma crise enquanto dormia, caído e batido a cabeça em um móvel, relato que rapidamente se espalhou e gerou questionamentos sobre as condições de saúde e de custódia do ex-presidente. Ainda na terça-feira, a defesa tentou a remoção imediata de Bolsonaro para um hospital, mas o pedido foi negado por Alexandre de Moraes, que se baseou em uma avaliação preliminar realizada pela equipe médica da Polícia Federal, a qual teria constatado apenas ferimentos leves e não identificou, naquele momento, necessidade de exames hospitalares, decisão que provocou reação dos advogados que insistiram na necessidade de exames mais detalhados. Foi somente após a apresentação de pedidos específicos, respaldados por indicação de um médico particular do ex-presidente, que Moraes reconsiderou e autorizou os exames, citando explicitamente na decisão os procedimentos solicitados, o que evidencia a tentativa de equilibrar o cumprimento rigoroso da pena com a garantia dos direitos básicos de saúde previstos na legislação brasileira. Se você acompanha de perto acontecimentos como este, que misturam decisões judiciais, segurança institucional e impactos imediatos, vale acompanhar as atualizações constantes no canal Alvo da Notícia, onde esses desdobramentos são analisados à medida que novas informações surgem. A Polícia Federal, por sua vez, assumiu papel central na operação, sendo responsável não apenas pelo transporte discreto de Jair Bolsonaro, mas também por sua vigilância durante todo o período em que ele estiver fora da unidade prisional, garantindo que, após a realização dos exames, o ex-presidente retorne diretamente à superintendência da PF, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
O episódio reacende discussões sobre o tratamento dado a presos de alta notoriedade no Brasil, especialmente quando se trata de ex-chefes de Estado, e sobre como o sistema de justiça lida com situações de saúde envolvendo condenados por crimes considerados graves contra o Estado Democrático de Direito. Um tema que divide opiniões e gera debates acalorados tanto no meio jurídico quanto na opinião pública. No campo político, aliados e opositores de Jair Bolsonaro acompanharam atentamente a decisão, alguns apontando a necessidade de respeito aos direitos humanos e às garantias individuais, enquanto outros destacam que qualquer medida deve ser tomada com extremo rigor e transparência, para evitar interpretações de privilégio ou tratamento diferenciado, sobretudo em um momento em que o país busca reafirmar o peso das instituições democráticas. Especialistas em direito constitucional lembram que a autorização para exames médicos não altera a situação penal do ex-presidente, nem representa flexibilização da condenação, mas sim o cumprimento de um dever do Estado em garantir a integridade física de qualquer pessoa sob sua custódia, reforçando que decisões desse tipo seguem parâmetros legais claros, ainda que ganhem destaque ampliado por envolverem figuras públicas. Enquanto isso, o clima em Brasília permanece de expectativa, com atenção voltada para os resultados dos exames e para eventuais novas manifestações da defesa ou do próprio Supremo Tribunal Federal, em um cenário no qual cada movimento é interpretado como um sinal do rumo que o país seguirá no enfrentamento das consequências dos atos que marcaram profundamente a história política recente. A situação também levanta questionamentos sobre a rotina de custódia na Superintendência da Polícia Federal, sobre os protocolos médicos adotados para presos em regime fechado e sobre como episódios de saúde são avaliados internamente antes de qualquer autorização judicial, temas que podem ganhar espaço em debates futuros no Congresso Nacional ou em órgãos de controle. No plano internacional, observadores e veículos de imprensa estrangeiros acompanham o caso como parte de um contexto mais amplo de responsabilização de líderes políticos por ações antidemocráticas, algo que coloca o Brasil em evidência no cenário global e reforça a importância das instituições no cumprimento da lei, independente do cargo ou da influência exercida no passado. À medida que novas informações forem confirmadas, a expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal se manifestem novamente, esclarecendo detalhes técnicos dos exames e reafirmando os procedimentos adotados, enquanto a defesa de Jair Bolsonaro segue acompanhando de perto cada etapa, sabendo que qualquer novo elemento pode influenciar pedidos futuros ou estratégias jurídicas. No meio desse cenário, o episódio da queda e da autorização para exames se soma a uma série de acontecimentos que mantém o nome de Jair Bolsonaro no centro do noticiário, mostrando que mesmo após a condenação, suas ações e sua situação pessoal continuam a impactar o debate público e a mobilizar atenções em todo o país. E agora, outra notícia que promete agitar ainda mais o cenário político e institucional do país, em uma data carregada de simbolismo e decisões que podem redefinir o equilíbrio entre os poderes. O Brasil se prepara para mais um capítulo decisivo em sua história recente, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestes a assinar um veto que pode ter efeitos profundos sobre o futuro jurídico de Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, em uma movimentação cuidadosamente planejada para ocorrer em um momento de forte carga política e simbólica no coração do poder em Brasília. A expectativa gira em torno da assinatura do veto presidencial ao projeto de lei da dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2025, que prevê a redução de penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos envolvidos da tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora aguarda a decisão final do chefe do Executivo. O cenário escolhido para esse anúncio não é aleatório, já que Lula deve formalizar o veto durante o ato que marca 3 anos dos ataques de 8 de janeiro, uma cerimônia prevista para amanhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, reforçando a mensagem política de defesa da democracia e de enfrentamento direto às tentativas de relativizar ou suavizar as punições aplicadas aos responsáveis então.
O presidente tem prazo legal até o dia 12 para vetar a proposta, mas aliados próximos já indicavam desde o fim do ano passado que Lula pretendia utilizar a data simbólica de 8 de janeiro para dar mais peso político ao veto, transformando a decisão em um gesto claro de posicionamento institucional diante das pressões e articulações no Congresso Nacional. O projeto de lei da dosimetria foi aprovado em meio a intensos debates no parlamento, com defensores argumentando que a medida traria mais equilíbrio às penas aplicadas pelo STF, enquanto críticos viam na proposta uma tentativa de enfraquecer as decisões judiciais e de beneficiar diretamente Jair Bolsonaro e outros condenados por crimes contra a ordem democrática. A assinatura do veto, no entanto, não ocorre sem custos políticos, e havia entre auxiliares do presidente um temor real de que a decisão pudesse tensionar ainda mais a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, especialmente em um momento em que o governo busca avançar pautas econômicas e sociais, que dependem de apoio parlamentar. Mesmo assim, prevaleceu a avaliação de que o simbolismo da data e a necessidade de reafirmar o compromisso do governo com a democracia justificariam o enfrentamento político, reforçando a imagem de Lula como um líder disposto a sustentar posições firmes, mesmo diante de possíveis desgastes institucionais.